Quantos aqui estão desejosos pela palavra de Deus? Fale amém. Amém. Glória a Deus. Isso já é muito importante. Quando você tem sede, Deus dá de beber. Quando você bate, a porta abre. Quando você procura, você encontra. É o que a Bíblia diz. Então, se você está com desejo de receber a palavra de Deus, eu tenho certeza que a palavra vai chegar ao seu coração. Amém? Convido vocês a ler comigo Gênesis 1, 27. Gênesis, que é o último livro da Bíblia, né? De trás para frente, né? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Você abre a Bíblia, Gênesis capítulo 1, 27. Muitas vezes nós temos dificuldade para entender quem nós somos. Mas olha o que Gênesis 1, 27 diz. Depois de Deus ter criado todo mundo, e criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Só esse versículo. Tá bom ou quer mais? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos ninguém. Pensamos que nós não somos capazes. Mas Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nem os anjos do céu foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez você pense assim: eu sou um entre tantos bilhões que existem no mundo. Mas se eu te dizer que para Deus isso não é nada, você é único e especial. Se fosse um bolo, você seria a cereja. Se fosse um rei, você seria a coroa. Deus te criou e te colocou como coroa da criação, porque o versículo anterior é aquele que a gente fala muito aqui na igreja. Pode voltar o anterior, olha só o que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus deu o domínio para nós, mas no versículo seguinte ele também diz que ele nos criou à sua imagem e semelhança. E o objetivo dessa palavra é que você tenha convicção disso no seu coração. Não somente saiba, mas a tua esperança esteja em Deus. Você confie no Senhor, você saiba que tem no céu um Deus que te ama. Para isso, vamos ler mais um texto que está lá em Salmos 8, 3. É um salmo de Davi. Fique comigo, preste atenção. Davi estava meditando e escrevendo o salmo. Ele diz assim: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Davi estava observando. O que é o homem mortal para que te lembres dele? O que somos nós para que Deus se lembre de nós? Pode voltar. E o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Deus nos coroou de glória e honra. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. As aves do céu e os peixes da terra, do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Parece muito com o texto de Gênesis 1, não parece? Deus falando que nos fez a sua imagem. E que mesmo com toda a imensidão que há no universo, nós somos a coroa daquilo que Deus criou. Deus, quando ele quis, perceba que no início, Davi estava falando que ele estava olhando para a lua, para as estrelas e para o céu. E as estrelas têm um papel muito importante nessa palavra de hoje, e você vai entender. Quando Deus, ele quis dizer para Abraão o quanto ele queria abençoar, porque Deus ele não quer abençoar pouco, ele quer abençoar muito. Ele fala assim: olhe a areia do mar, olhe as estrelas do céu. Você pode contar? Não pode. Assim será a tua descendência sobre a terra. Então, Deus estava querendo mostrar para Abraão, ele estava fazendo uma comparação, uma metáfora, uma hipérbole pode-se dizer, porque é um exagero. As estrelas do céu, a areia do mar é muita coisa. E Deus estava falando que iria multiplicar Abraão dessa maneira. Então Deus, quando ele quis
usar algo muito grande, ele usou a estrela do céu e a areia do mar. E eu faço uma pergunta para você. Você acha que existe mais areia no mar e na terra ou mais estrela no céu? Quantos acham que existe mais areia na terra? Só isso? Quantos acham que existe mais estrela no céu do que areia em toda a terra? Eu estou falando de grão de areia. Ah, já diminuiu. Quantos acham ainda que existem mais estrelas? Vocês vão ver algo interessante. Eu trouxe aqui, eu vou passar um vídeo daqui a pouco. Eu quero que você entenda isso. E eu vou falar um trecho de uma matéria que eu peguei na revista, super interessante, publicada em 18 de abril de 2011. E a revista estava justamente tentando saber se existia mais areia na terra ou mais estrela no céu. E olha o que o cientista disse. Se somarmos o número de estrelas na região do chamado universo observável, uma área com raio de 15 bilhões de anos-luz, em que a radiação é captável por nossos telescópios, teremos um total que oscila entre 1 sextilhão e 1 septilhão de estrelas. É o número 1, seguido por uma fileira de 21 e de 24 zeros, respectivamente, diz o astrônomo Laerte Sodré Júnior, da Universidade de São Paulo. É muita coisa, né? Você concorda que comigo que agora 6 bilhões já se torna nada, né? 1 septilhão, alguém já conhecia esse número? Septilhão. É o número 1 seguido por 21. E agora vai passar o vídeo aqui e depois nós vamos falar sobre isso. Amém? Peço que você preste atenção. Now, first of all, this is the Earth, okay? Just taking off the Earth from Southern California, and we're gonna rise up a little bit here, okay? We're gonna pull away from it. We're gonna pull higher. Now, this is at about 10 kilometers. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the Earth from that distance. Now we're gonna climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you'd see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just if you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from the Earth. You're a fourth of the way to the moon. That's what the Earth would look like. Now we're going to pull away to 1,000,000 kilometers. At 1,000,000 kilometers, there's the moon. Okay? There's the moon. You can barely see the Earth. You're at 1,000,000 kilometers now. You're past the moon. And now we're going to go to 100 million kilometers. 100 million kilometers. You're still not to the sun. The sun's 93 million miles away. But now we're going to go to 10 trillion kilometers. There's the sun. Okay. You just passed the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers. And now we're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros. And the sun's just like a bright dot amidst other stars. And now we're going to 10 light years away. At 10 light years away, come on, let's go. Zoom, there you go. 10 light years away. Now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that's our sun. And now we're going to go 1,000 light years away. At 1,000 light years away, you wouldn't even see our sun anymore. These are just a bunch of stars close to it in this cluster inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further, and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about 100,000 stars that are closest to our sun. You can't see our sun anymore at this point. Now this is our Milky Way galaxy, and forget about the Earth. Okay, there's our Milky Way galaxy that we live in. And we're just buried in there somewhere. And we're going to pull out even further, and you'll see that our galaxy is actually, it's a big galaxy, and all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. His next scene is 10 million light years amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go 100 million light years away. This is the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies.
galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there. Quantos aqui se acharam nada? É muita coisa, né? Você sabia que tudo isso foi Deus que criou? Tudo isso foi Deus que criou. Aí você começa a pensar quão grande é o teu Deus. Quão grande é teu Deus. O Sol é uma estrela, que é muitas vezes maior do que a Terra. As estrelas que eu estou falando aqui, grande parte delas são maiores do que a Terra. Quantos aqui já pegaram um voo internacional? É demorado, né? Você tem que ficar lá para andar alguns quilômetros, alguns 1000 quilômetros. Já demora. Você já acha que a Terra é gigantesca. Mas aí, quando a gente observa um vídeo como esse, a gente vê o tamanho do universo. E tudo isso criado por Deus. E agora nós vamos ler o Salmo 147, 4. Preste atenção nisso. É Deus. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. É por isso que Deus, Ele não pode, muitas vezes, falar o que Ele tem para mim e para você. O entendimento de Deus é infinito e nós somos finitos, pequenos. Então Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, que muitas vezes nós não entendemos. Pensa comigo, se as estrelas que Deus criou, a Bíblia diz, para ornamentar o céu, para deixar o céu bonito, Deus conhece cada uma pelo seu nome. E respondendo à pergunta se existe mais areia ou estrela, não se sabe, porque isso que se pode observar é até onde a nossa tecnologia é capaz de ir. Mas não se sabe se existe algo além disso que a gente conseguiu observar nesse vídeo. Então, o Salmo já diz, a gente não precisa querer provas, já está na Bíblia dizendo que o entendimento de Deus é infinito. E o entendimento de Deus sendo infinito, Ele chama a estrela, cada uma pelo seu nome. Será que Ele não vai cuidar de mim e de você? Que fomos criados à sua imagem e semelhança? Não foi as estrelas que Deus criou a imagem e semelhança dEle. Foi eu e foi você. Então, quando é falado aqui que Deus sabe o teu hoje, sabe o teu ontem e sabe o teu amanhã, não é brincadeira. Deus, Ele te conhece, Ele te criou. Você é único, você é obra-prima das mãos de Deus. Se na criação nós observarmos, nós não conseguimos achar nada igual. Você não consegue achar nada igual na criação de Deus. Saia pela terra procurando uma árvore igual. Saia pela terra procurando uma folha igual, um animal igual. Não existe. Quanto mais eu e você. E muitas vezes nós vivemos achando que nós não somos capazes. Ou que Deus não está observando a situação que nós estamos vivendo. Mas eu estou aqui essa noite para dizer que você foi chamado nesse lugar porque Deus tem um plano para você. Porque Deus te criou a imagem e semelhança dEle. Todos nós aqui refletimos um pouco da imagem e semelhança de Deus. Você consegue entender o que é isso? É até difícil pregar sobre isso. Porque não tem como explicar um Deus tão grande como o nosso Deus. O Deus invencível nas batalhas. O Deus todo-poderoso. O Deus para que não tem nenhuma causa que seja demasiadamente impossível, que Ele não possa resolver. Esse Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quantos entendem isso? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Porque isso é muita coisa, meus irmãos. Muitas vezes a gente pode viver achando que não somos ninguém. Que nós somos um Zé Ninguém, como eu ouvi hoje. Não de mim, eu ouvi, estava pesquisando sobre isso. Mas Deus, Ele tem algo para mim e para você. Eu tenho convicção disso. E a tua satisfação, a tua alegria,
o teu propósito, a tua plenitude, aquilo que você está buscando, está em viver aquilo que o Senhor te criou para viver. O propósito que Ele te chamou para viver. Então, por isso que não adianta fugir, porque a Bíblia diz, se você ir no fundo dos oceanos, lá Deus está. Se você ir no mais alto dos montes, lá Deus está. Para onde posso fugir da tua presença? Se em todos os lugares Deus está. Então não adianta fugir. Ninguém ganha de Deus no cansaço. Você pode resistir, você pode relutar, mas Deus continua te amando e tendo um propósito, um projeto para você. E você vai sossegar, você vai descansar, você vai ter paz, você vai viver uma vida plena e completa quando você viver aquilo que Deus te chamou e te criou para fazer. Porque eu estar aqui pregando, eu já falei isso aqui. Na minha cabeça não era o que eu queria para mim. Mas eu entendo hoje que é o que Deus quer que eu faça. E nisso eu tenho realização. E nisso eu sinto que eu estou fazendo algo de relevante. Nisso minha vida se completa. Em estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque hoje até tem um número considerável de pessoas, mas eu já fiz isso que eu estou fazendo aqui para muito menos pessoa. E não deixou de ser menos importante nem menos abençoado. Porque a sensação de propósito ainda estava ali. De você estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa entender isso essa noite. Que Deus, Ele te ama, Ele te conhece, Ele tem uma obra para a tua vida. Amém? E você precisa desejar, você precisa entender isso. Vamos ler Mateus 6, 25. Hoje é uma palavra rápida, objetiva. Temos Santa Ceia também. Então preste atenção, faça esse esforço. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis preocupados pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a minha vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu. E agora eu quero fazer um comentário. Eu pesquisei, existem entre 50 mil milhões, é um número que também não consigo falar, e 400, é um número entre 50 mil milhões e 430 mil milhões de aves na terra. E Jesus que está falando esse texto, ele fala assim, olhem para as aves do céu, se é que é possível olhar para tantas aves, mas olha para uma, que não semeiam e nem cegam, ou seja, as aves não plantam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, ou seja, elas não têm poupança, elas não têm armazém, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial, nosso Deus, Criador, a quem nós somos imagem e semelhança, as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus está pedindo? Sim ou não? Sim. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou fazendo o que você consegue fazer com as suas mãos, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vocês andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. E nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Do que tem menos dinheiro aqui essa noite, para o que tem mais dinheiro aqui essa noite, todos nós dependemos de Deus. Porque a Bíblia diz que por mais que você se esforce, você não consegue acrescentar nem um dia, nem um minuto na tua vida. Você não consegue acrescentar em nada, se não for o Senhor Deus que te dá e que te cuida. Então,
Todos nós precisamos entender isso, que nós precisamos descansar no nosso Deus. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Deus nunca falhou até hoje, e Ele não vai falhar a partir de hoje. Toda promessa que saiu da boca de Deus, Deus cumpriu. De algum jeito ou de outro, Ele cumpriu. Porque Ele é fiel e justo. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele começou, Ele termina. Então nós não vivemos uma vida baseada nas circunstâncias, baseada naquilo que a gente tem ajuntado, naquilo que a gente tem semeado. Mas a gente vive uma vida porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E é dele que vem o nosso sustento. Não se engane, não é do teu trabalho, não é da tua força, não é da tua inteligência. Tudo isso foi Deus que te deu. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela a cidade, se Deus não guarda a cidade. Em vão trabalha o trabalhador, se Deus não der o sustento. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. É tempo de nós aprendermos a descansar no nosso Deus. É tempo de nós aprendermos a confiar no nosso Deus. Porque foi Ele que nos criou. O nome dEle é glorificado quando nós somos abençoados. Então é do interesse de Deus que eu e você sejamos abençoados. Problema que muitas vezes nós atrapalhamos a bênção que Deus quer nos dar. A gente acha que é muito difícil, a gente acha que não vai dar, a gente olha para a circunstância, quando na verdade nós deveríamos confiar no nosso Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus fala, que não é para impedir de deixar vir os pequeninos diante dele, porque de tais como as crianças é o reino dos céus. Se pedir para a criança, ela não sabe quanto está o litro do leite. Ela não sabe quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Ela não sabe o que vai acontecer amanhã, quanto vai estar o câmbio. Ela não sabe quanto vai estar o preço da gasolina. Mas ela confia, ela descansa. E nós precisamos aprender com as crianças. Não é apologia para nós não fazermos nada na nossa vida, mas para a gente fazer e ser o melhor. Mas depois de fazer e ser o melhor, você confiar que é Deus que vai te honrar. É Deus que vai te sustentar. É Deus que vai te levantar, te colocar no lugar desejado, no lugar de honra. Mas nós precisamos confiar e descansar nele. Porque Deus, ele não consegue atuar onde ele não tem liberdade. Deus, ele não consegue atuar onde tem confusão. Porque Deus, ele é da luz. Deus, ele é da paz. Quando nós trazemos as coisas para a luz, Deus, ele consegue trabalhar. Então, independente de qual seja a promessa do Senhor, nós precisamos nos preparar, criar estrutura para viver a promessa que Deus tem nos chamado. Porque como eu falei aqui, todos esses números, tudo isso que eu trouxe aqui, é para você entender que você é importante e que você é amado. Deus, ele colocou nós como coroa da criação dele. Coroa da criação. Ele nos deu o domínio. Você é importante para Deus. Para as pessoas talvez não, mas para Deus você é importante. Tanto que a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer de um filho. É difícil, não é? Uma mãe esquecer de um filho. Mas eu jamais me esquecerei de você. Deus, ele não está interessado no teu erro. Mas ele quer que você coloque isso diante dele. Você não precisa vir todo bonitinho, todo ajeitadinho diante de Deus. Eu lembro que minha mãe, muitas vezes, quando eu ia fazer limpeza de dente, ela mandava eu escovar os dentes. Eu falava, mãe, eu vou fazer limpeza nos dentes, mãe. Até hoje eu não entendo isso, mas eu faço, né? Eu penso assim, vou lá, vou com os dentes meio sujos, o que ele vai pensar de mim, né? É isso que a gente pensa. E às vezes a gente pensa isso com Deus. Você pensa, eu vou lá no culto, eu vou bonitinho, eu vou com uma cara bonita, como se eu não tivesse problema. Eu vou lá, vou pôr uma roupa como se estivesse tudo bem, como se não tivesse problema na minha conta bancária, como se no meu relacionamento com a minha esposa, com meus amigos, estivesse tudo bem, como se meu coração, minhas emoções estivessem muito bem. Mas não adianta enganar Deus. Você engana, Deus você não engana. Então você está aqui essa noite e Deus te conhece. Ele sabe o que está aí dentro no teu coração, não adianta você esconder. Só que Deus sabe quando Ele vai trabalhar, quando você abrir e falar para Ele fazer. Aí você vai ver o impossível. Aí você vai ver coisas surpreendentes acontecer na sua vida. Aí você vai ver aquilo que você muitas vezes ouve nesse púlpito acontecer na tua vida, na tua casa e na tua história.
Quando você parar de querer esconder de Deus aquilo que Ele já sabe que está lá. Porque Deus, Ele quer mostrar, além do que quer mostrar para as pessoas, Ele quer mostrar para você que é Ele que faz. Ele quer que você saiba que é Ele que faz. Então você precisa entregar para Ele. Porque enquanto você está fazendo do teu jeito, Deus não vai fazer. Porque é do teu jeito que você está fazendo. Mas quando você falar, Deus, agora pode fazer, agora eu não consigo mais. Aí Ele vai fazer do jeito dele. E aí você vai ver o impossível acontecer. Aí você vai ver o mar se abrir. Porque quando nós decidimos nos colocar debaixo daquilo que Deus criou, não existe impossível em suas promessas. Não existe impossível em suas promessas. Porque quando o anjo visitou Maria e falou que ela ia ser mãe do Messias, ela falou, eu sou virgem, como é que eu posso ser mãe? A resposta do anjo, Lucas 1,37, para Deus não há impossível em suas promessas. Pode parecer loucura hoje aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Mas não desista, porque para Deus não é impossível em suas promessas. Porque se nós for querer pensar com a lógica, nós nem somos vistos. Olha o tamanho do universo, quem somos nós? Igual o Salmo de Davi, o Salmo 8. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Para que o Senhor se importe com nós? Contudo, Deus nos revestiu de glória e honra. Não tem como entender. E é isso que você precisa entender. Que você não tem que entender nada a respeito do amor de Deus. Você precisa confiar. É assim. Deus nos ama por um motivo que eu não sei explicar. E é um amor sacrificial, um amor que se entregou por mim e por você naquela cruz. Nós vamos celebrar isso daqui a pouquinho. O amor de Jesus naquela cruz por mim e por você. E esse amor nós não conseguimos explicar, nós precisamos viver. E você, quando dá essa abertura, você recebe agora um companheiro, que é o Espírito Santo, que vai lhe ensinar, instruir, testificar a respeito de todas as coisas. É por isso que enquanto eu falo aqui, talvez o coração de vocês está como se estivesse queimando. E não é porque eu falo bem, e não é porque eu tenho alguma coisa de bom, mas é o poder da palavra de Deus alcançando a sua vida. E Davi fala assim, se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça. É o Senhor que quer falar com você. É o Senhor que te conhece. Então coloque sua vida diante de Deus nessa noite. Amém?